Olá, bem-vindo a mais um programa Câmbio. E hoje nós vamos falar sobre empréstimos. Sua empresa, vale a pena tomar dinheiro aqui em reais ou vale tomar dinheiro lá fora, fazer câmbio, swapar, tudo isso? Qual que é a melhor? Como é que se faz isso? É possível fazer isso no Brasil? E para tudo isso, eu trouxe aqui hoje o Hugo Daniel Azevedo, que é Head de Produtos. Tudo bom, Hugo? Olá, Gustavo. Tudo bem? Bom? Prazer estar aqui com você. A gente já se conhece há um tempão, Isso. Lá das aulas que a gente já deu junto na B3, né, Hugo? Isso, exatamente. Então, começando um pouquinho, explica um pouquinho aqui pra gente como é que funciona essas eventuais captações externas, quando vale a pena? Gustavo, basicamente, clientes corporativos, clientes médios e também, especialmente clientes grandes corporações, eles, quando estão nessa dúvida entre fazer uma captação, fazer uma linha de funding local, né? Seja uma linha direta ou uma linha indireta via mercado de capitais, através de alguma emissão de debêntures ou notas promissórias, eles consideram também a captação externa, a depender das condições de mercado. E nessa captação externa que você mencionou, basicamente tem duas formas, né? Uma linha através da Lei 4131, que é de 1962, né? E através da Resolução 3844 do Conselho Monetário Nacional de 2010. Essa de forma indireta. Mas basicamente são essas duas linhas que a gente está falando, duas linhas de captação externa. Tá, e quais são as diferenças entre as duas? Por que uma empresa escolhe uma ou outra? Legal. Então, existem diferenças, elas são parecidas em algumas coisas, mas existem diferenças. A primeira grande diferença é que na 4131, essa empresa ela faz a captação diretamente. É ela que toma o empréstimo lá fora. Seja com uma matriz, uma coligada da própria empresa, né, no caso de uma multinacional, ou com um banco estrangeiro, um banco localizado no exterior. Né? Na 3844, é um banco local que toma uma linha externa com um banco estrangeiro, né, porque as condições de mercado permitem que esse banco, que essa instituição financeira localizada no Brasil, tome essa linha e possa fazer com que esse funding mais barato se retransmita a um financiamento a um cliente específico corporativo aqui dentro. Então, existem algumas diferenças, a gente vai falar de outras, mas a principal é que no primeiro caso, esse cliente corporativo toma a linha diretamente e no segundo caso, na 3844, ele toma indiretamente, ele toma através de uma instituição financeira local que toma esse funding lá fora mais barato. E a diferença daí é um pouco de crédito, né? Empresas que têm créditos externo podem eventualmente acessar diretamente lá fora, né, via 4131, as que são mais locais e que têm menos publicidade, que são menos conhecidas ou menores, acabam tomando aqui dentro. É mais ou menos essa? Perfeito. Isso é uma perspectiva, tá bom? Onde, se essa empresa ela for maior, mais conhecida, tiver um rating, um grading de crédito melhor, ela tem mais facilidade para tomar diretamente, e ela tendo um grading de crédito pior ou mais baixo, ela toma num banco local que a conhece melhor, vamos dizer assim. Tem um relacionamento local. Isso, né? Mas existe um outro tema, que é o seguinte, a depender do banco com qual essa empresa tome esse crédito aqui, né, este banco ele tem um limite chamado Legal Lending Limit, né? Que hoje ele perfaz 25% do seu patrimônio de referência. Então, só em números grandes aqui, se um banco tiver, por exemplo, 4 bilhões de reais de patrimônio de referência no Brasil, ele pode dar até 1 bilhão de reais de empréstimo para essa empresa local. Para um único grupo. Porque ele vai estar tomando esse risco de crédito aqui dentro do seu balanço. Tá bom. Então, às vezes, você tem que fazer essa composição. Não é só uma questão de crédito, é uma questão de tamanho do banco local, com crédito, tá mais barato tomar direto ou indiretamente. Existem outras diferenças, se você me permitir, que é no caso de tributação. Então, por exemplo, em uma linha na 4131, existe uma incidência de IOF para operações de até 6 meses e não existe para operações maiores do que 6 meses. Já na linha 3844, existe uma incidência de IOF, que ela é calculada pro rata pelo prazo da operação até um máximo de 365 dias, perfazendo um total máximo de 1,88%. Então, se você toma até 6 meses na 4131, 6,38. Mais do que 6 meses, 0. E se você toma na outra, 1,88. Então, existe uma série de composições
para você poder decidir qual que é a sua melhor alternativa em tomar essa linha externa. Tá bom. A gente está falando disso, isso me lembra, até pelos números que a gente colocou, Hugo, parece coisa de gente muito grande, né? De empresas muito grandes e que tem um faturamento assim. Essas linhas são acessíveis também para empresas menores? Assim, qual que você acha que é mais ou menos o nível, o tamanho da empresa para acessar esse tipo de... Sim, é que depende do que a gente chama de menor, né? Eu entendo que existem casos de clientes, empresas que têm um tamanho, vamos dizer assim, corporate, no que o mercado chama de corporate, faturamento de 300 milhões a 1 bilhão de reais, mas assim, empresas com faturamento a partir de 300 milhões por ano podem tomar essas linhas sim. Mas você vai perguntar assim, em qualquer banco, qualquer instituição financeira que vai fazer essa intermediação na 3844, né, que vai fechar esse swap cambial e esse FX, que eu acho que é um tema que eu vou comentar daqui a pouco, numa 4131 ou na 3844? Não. Depende da característica de cada banco. Então eu entendo que empresas menores poderiam procurar esse tipo de financiamento, esse tipo de linha de funding em bancos mais conhecidos, bancos mais de rede, que atendam clientes corporativos desse tamanho, de 300 milhões a 400, 500, 600 milhões de faturamento ano. Entendi. Agora, eu me colocando um pouco na cadeira de um CFO de uma empresa dessa daqui, né? Então ele tem lá que tomar um financiamento para a empresa, para o business da empresa, e ele tem vários produtos que ele pode escolher, né? A gente citou 2 aí que são produtos ligados ao mercado internacional. Mas sendo uma empresa que tem todo o business dela de custos e receitas em reais, é mais natural que ela tomasse aqui no mercado local, uma debênture, etc. Né? Mas tem momentos em que mesmo assim, para uma empresa que seja tudo em reais aqui, é vantajoso tomar essa linha em dólar e eventualmente travá-la para reais? Sim, sim. E na verdade o que acontece na prática eu não posso garantir 100% dos casos, porque eu não conheço 100% dos casos, mas na prática eu posso dizer que essas empresas, quando tomam essas linhas externas, elas, na prática, fazem uma operação de proteção dessa exposição da variação cambial, né? Porque não se esqueça, essa empresa está tomando uma linha referenciada em uma moeda estrangeira com uma taxa de juros em uma moeda estrangeira, né? Então ela tem o risco da taxa de juros, mas em 100% dos casos ela não quer ter o risco da variação nominal do câmbio. Cambial, se o câmbio sai de 3,70 agora vai para 4,5, ela vai precisar de muito mais reais para pagar. Vai precisar de muito mais reais para pagar, independente da moeda estrangeira, seja dólar, euro ou qual for. Então ela faz o que a gente chama de uma operação de derivativo. Uma operação muito comum de ser feita é um swap cambial, onde ela troca essa taxa de juros e essa variação cambial por uma indexação em CDI. Pode até ser uma indexação pré-fixada, mas em geral, na grande maioria dos casos, é uma indexação em CDI. E isso é feito nos 2 casos. No primeiro caso, na 4131, ela toma essa linha e ela fecha esse swap cambial em geral com a instituição financeira local, que na maioria dos casos também é a instituição financeira que faz a operação de FX spot, ou seja, de câmbio spot, para ela transformar esses dólares, né, ou euros em reais, em uma conta depósito em reais, dado que o real não é uma moeda conversível, né? E na 3844, o banco local, quando toma essa linha lá fora, já entrega essa exposição para a empresa aqui em reais. Então a empresa ela já recebe essa exposição líquida em reais, mas obviamente esse custo de hedge está embutido dentro do custo da operação. Tá. Então só para colocar aqui de uma forma que eu entenda direitinho, quando você tomou esse empréstimo em dólar e fez essa operação de swap, na verdade o pacote que você vai ter lá é uma dívida atrelada a CDI. É uma dívida atrelada a CDI. Que é comparável com uma dívida que um empréstimo, uma debênture que está a CDI também. Exatamente. Aí você tem essa comparação. O que acontece, por exemplo, é que dependendo das condições de mercado, ou seja, dependendo desse custo de linha de funding lá fora, e dependendo do custo das alternativas locais, as instituições financeiras locais fazem esta operação de 3844, tomando funding lá fora e fazendo uma arbitragem de tal sorte que o funding, o custo final para se emprestar ao cliente fique mais barato aqui dentro do que uma linha local. Entendi. E aí a empresa, por conseguinte, acaba tomando
mais barata essa linha do que comparando a outras linhas locais. Mas como você bem disse, sentado na cadeira de um CFO, de um diretor financeiro, de um gerente financeiro, eu acho que se ele não tiver restrições internas, né, ele tem sempre que estar olhando as alternativas locais vis-à-vis as alternativas offshore, digamos assim, as alternativas externas. Tá. Isso, eu imagino que isso aí varia muito durante os períodos, né? Em períodos onde a gente tem aqui o Brasil com um rating pior, ou com a parte política pior, ou com a economia pior, que seja mais vantajoso eventualmente fazer lá fora do que aqui. Tem alguma correlação isso? A economia brasileira indo bem, é mais fácil fazer? Ou eventualmente, historicamente, quando as taxas de juros no Brasil eram mais altas, era melhor sempre fazer lá fora, agora que está mais baixo, é melhor fazer aqui? Como é que é esse balanço? Isso sem dúvida tem uma correlação. Então, de uma forma geral, até para a gente simplificar, digamos que hoje nós estamos com uma taxa de juros aí básica de mercado em torno de 6,5% ao ano, certo? Mas vamos dizer que ceteris paribus, ou seja, com o funding lá fora nos mesmos níveis que estão, com as taxas de juros externas, se a gente tivesse com taxas de juros maiores aqui, fica claramente uma vantagem de você tomar essa taxa de juros lá fora, tomar esse funding lá fora. Sim. Com taxas de juros mais baixas aqui, passa a se fazer mais sentido, talvez, tomar esse funding local. Por isso que essa relação entre a condição econômica do país, né, do Brasil, no caso, como é que está o seu risco soberano, como é que está o nível de taxa de juros aqui, como é que está a expectativa de inflação, como é que está a expectativa de desvalorização cambial, deve ser tudo levado em consideração no liquidificador na hora de você tomar uma decisão e falar assim, não, eu vou efetivamente tomar uma 4131, tomar via 3844, fazer uma emissão de uma debênture ou de uma nota promissória, se for uma operação mais curta, ou usar qualquer outra alternativa local disponível, como até um capital de giro normal, ou uma linha mesmo de BNDES aqui. Entendi. Então, todas essas linhas, a depender do uso, da finalidade do uso desse funding, para investimento, para custeio, elas devem ser todas comparadas dentro das alternativas possíveis. Colocar todas na mesa e aí escolher qual que naquele momento é melhor. Isso. Né? É importante se dizer, Gustavo, que a gente está falando aqui majoritariamente dessas duas linhas tomadas lá fora. Assim, tem algumas coisas importantes. Por exemplo, prazo. Que prazo eu tomo para essa operação? O prazo é bastante flexível, vai de acordo com a sua necessidade, mas também muito de acordo com o apetite de crédito, seja da instituição no exterior que está te dando esse funding, seja da instituição local. Tá? Então, esse crédito pode vir através de uma operação para 6 meses, como pode vir para uma operação de 2, 3 a 5 anos. Tá? Então, depende muito da sua necessidade e do apetite de crédito. Tá? Com relação a fluxo de pagamentos, né? Você, Gustavo, o que seria melhor, né? Ter um fluxo de pagamento trimestral, eu posso ter semestral, posso ter algo bullet, onde eu não pago nada, o juro só vai acumulando e eu só amortizo, pago o juro no final. Tudo é flexível. Também tudo depende da sua necessidade e da análise de crédito do teu emprestador final. Então, nesse sentido, é tudo bastante flexível. Tá. Uma outra coisa que sempre se comenta quando a gente vai para o mercado internacional de capitais é prazo, né? Que a gente já estava comentando agora. Em geral, você vê as empresas lá fora captando por prazos muito mais longos do que as empresas aqui locais. Né? Isso também é mais fácil você captar mais longo via essas operações de 4131 ou 3844 do que você captaria aqui em debênture. Como é que você está vendo isso hoje? Na verdade, assim, as operações na prática que a gente tem visto tem saído aí num prazo de 1 ano a 5 anos para essas operações. O que é totalmente possível hoje é fazer isso através de uma operação de mercado de capitais aqui, através de uma emissão de uma debênture. Né? O nosso mercado de capitais ainda é muito incipiente, né? Mas a gente tem aí um potencial enorme, como vem sendo discutido em vários fóruns, né, no mercado. A gente tem todo o investimento em infraestrutura a ser feito no país. Né? 90%, se não me engano, 90% das emissões de debêntures hoje são infraestrutura, né, que tem vantagens até tributárias para alguns tipos de investidores. E esses emissores, eles têm feito para prazos aí de 3, 4, 5, mas já tem coisas de 7 anos no mercado. Agora, se você está falando de emissões de 10 anos, 15 anos, novamente, não há nenhuma restrição de isso seja feito,
Mas o fato é, será que o emprestador lá fora, ele tem o apetite de crédito para emprestar para um tomador local no Brasil, dada a nossa atual condição, dada a nossa incerteza de economia, tanta coisa que ainda deve ser feito de dever de casa, para emprestar para um prazo maior do que 10 anos? Eu tenho essas dúvidas. Tá? Eu não vejo esse apetite nesse momento. Tá, então aí é uma coisa mais ponderação de mercado e conjuntura brasileira do que eventualmente linhas de crédito internacionais. Do que alguma restrição regulamentar que não possa ser feito ou de algo que o mercado esteja muito buscando. Eu não vejo nem o mercado muito buscando, por outro lado não há nenhuma restrição regulamentar, até onde eu saiba. Tá bom. Uma outra coisa, em relação quando a gente estava falando aí da primeira, que é a 4131, que a empresa vai lá fora direto tomar esse empréstimo. Ela é obrigada a fechar esse câmbio e já colocar esse dinheiro em reais, ou ela pode tomar esse empréstimo e deixar eventualmente lá fora em dólares? Como é que funciona isso? Em geral, as empresas tomam esse empréstimo porque elas estão precisando do dinheiro naquele momento, né? Trazem e fecham um câmbio, como a gente fala, para D+2, né? 2 dias antes da internação do dinheiro, do recebimento do dinheiro, eles fecham o câmbio e isso já vem convertido em reais. Em geral, elas fecham com uma instituição financeira local, né? Sim. Tem que ser uma instituição financeira local para poder entregar esses reais aqui para ela, né? E é importante dizer que é o seguinte, na hora de pagar, também precisa fechar o câmbio de saída, né? Sim. Porque tem o câmbio de entrada e o câmbio para a remessa dos dólares, que é feito também no momento aí da necessidade de saída. Fazer um link com num dos primeiros programas que eu fiz aqui, eu falei com o Gabriel, que é aqui da XP, que trabalha até com o on-off, que é um pouco dessa diferença aí de dólares onshore e dólares offshore, né? Que tem um diferencial de preço entre os outros, e ele é obrigado a fechar no mercado local. A liquidez é diferente. Ele é obrigado a comprar no mercado local para remeter e pagar a dívida da 4131 lá fora. Além disso, ele tem um swap, né? Que a gente comentou, para tentar transformar todo esse fluxo aqui, que ele estaria em dólares, em reais CDI. Perfeito. Né? Esse swap também ele não se vira dólar direto lá na frente, ele ainda tem que fazer operação de câmbio. Certo? Sim, porque uma coisa é o câmbio em si, o depósito em conta corrente, ele tem de ser em reais. A outra coisa que você faz com swap, você só está transformando o teu fluxo de caixa. O teu fluxo de caixa inicial é um passivo, vamos olhar dessa forma, você tem um passivo em dólar, né, indexado, por exemplo, a uma taxa de LIBOR mais um spread de crédito. Tá? Então, o que você não quer esta variação do dólar contra real, você não quer esse risco. Lembrando que o risco pode ser positivo ou negativo, se você não travar, pode ser positivo ou negativo sempre. Né? E você não quer essa variação de ter que pagar essa taxa de juros em LIBOR, mais esse spread de crédito em dólar. Então, o que você faz é simplesmente você transfere esse passivo para um passivo em CDI. Como é que você faz a transferência? Fazendo um swap, onde neste swap você fica ativo na variação cambial e mais uma taxa de juros, que em geral aqui no Brasil é mais alta. Então, você talvez consiga fazer ali ainda algum ganho. No 3844 é isso que a instituição financeira local usa para dar um funding mais barato. E você fica, por outro lado, ativo nessa taxa e passivo em CDI. Você pode ficar também passivo em pré, mas não é o normal. Entendi. Né? Porque as empresas querem estar com o seu passivo atreladas à variação da taxa básica de juros da economia. Entendi. Mas aí você fica, como a gente estava falando, com um pacote que vai te render a mesma coisa que um empréstimo local, um CDI. Isso. Mas você tem que tomar os cuidados de fechar os câmbios para pagar isso daí sempre. Quando o dinheiro entra e quando o dinheiro sai. A depender do teu fluxo de pagamentos, digamos que você tem um fluxo de pagamentos de juros semestral. Tá? Você tem que a cada 6 meses fechar o equivalente a esse juro semestral. É importante se dizer o seguinte, que tem um tema tributário aqui, tá? Onde você tem que pagar sobre o custo do empréstimo total na 4131 alíquotas de 12,5%, 15% ou 25%, a depender do país de origem, e acordos de bitributação, tá bom? Então vai depender do país de origem. Se não me falha a memória, quando você toma nos Estados Unidos, são 15% que você paga. Tá bom. Né? Então, a empresa local tem que pagar isso. O banco, como é que você paga isso? Isso é, vamos dizer assim, a gente usa a expressão no mercado, grossapado dentro da taxa que você está tomando para que não haja um prejuízo, né, no pagamento do juro. No caso da 3844, você também tem que pagar essa tributação,
mas você só paga sobre a linha externa, você não paga sobre o adicional que o banco local coloca como comissão de repasse dessa linha externa para você. Isso é só sobre os juros, né? Só sobre os juros. Em dólar ou em qualquer moeda. Exatamente, você tem essa tributação. Tá. E hoje você tem uma situação complexa um pouco, porque algumas moedas você toma eventualmente até em taxas negativas. Exatamente, né? Você pode tomar em taxa. Agora, você tem uma situação que hoje, quer dizer, hoje é normal, e eu gostaria de frisar isso, hoje é normal você tomar, por exemplo, como eu falei, uma taxa de juros em LIBOR mais um spread. É bom que a gente frise aqui que os bancos centrais do mundo inteiro estão trabalhando, e os bancos privados também, para que até 2021 essa referência em LIBOR, só para frisar, ela vai deixar de existir, né? E ela vai ser transferida para as chamadas RFRs, né? Risk Free Referrals, né? E cada país hoje que tem sua moeda, uma taxa de juros referenciada em LIBOR, seja em dólar ou em libra ou em euro, vão ter uma taxa diferente a ser referenciada. Muito parecida com o que é o nosso CDI, porque o nosso CDI ele é extraído de operações reais. Sim, e a LIBOR né? não. E a LIBOR não. A LIBOR são só cotações indicativas. Já deu uma complicação grande há uns anos atrás. Que eu acho que só comentei, mas é importante, talvez num outro momento você queira comentar sobre isso. Não, isso é importante saber, porque vai mudar o indexador, né? Vai mudar o indexador. Começar a usar outro indexador. Mas de qualquer forma, o ponto que eu estava comentando é que você tomar dinheiro hoje em franco suíço, certamente é uma curva negativa, né? Então, assim, aí você acaba não tendo esse efeito do imposto porque você vai pagar juros... Não, é uma curva negativa para o banco de lá, né? Ele nunca vai te dar um juro ele negativo. Vai ter o spread na sua empresa. Ele nunca vai te dar um juro negativo. Ele é negativa para o banco que está lá fora. Ele é negativo para o tesouro da Suíça, no Exatamente. Caso, né? Então, ele pode até ter uma taxa muito barata lá, mas sempre vai compor o teu risco de crédito, o teu grading de crédito vai compor a taxa que você vai receber aqui. Sim. Não sei, talvez a taxa lá fique tão negativa que mesmo com o spread fique perto de zero negativo, mas não é o caso ainda. Difícil. Não é o caso ainda. Mas tá bom, Hugo, chegamos no final aqui. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade. Ótimo, muito obrigado, acho que foi bastante esclarecedor aí, a gente agora ficou sabendo como é que faz. E para você que tem uma empresa média, grande e quer tomar empréstimo, hoje você já sabe que você tem alternativas além desse mercado local. Você pode tomar uma 4131 swapada. Tá bom? Obrigado pela audiência e até a semana que vem.